A paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ana tá aqui para deixar mais uma palavra ao coração de vocês para crescimento espiritual de cada um, amém? Hoje o nosso versículo para decorar tá lá em Marcos 16:16, que fala assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Vamos falar mais uma vez, ó. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Tá lá em Marcos 16:16. Qual que é a palavra que eu quero dividir com vocês hoje? Tá lá em Atos 8, do 26 ao 40. Lá conta a história de um eunuco que estava lendo o livro de Isaías e não estava entendendo o que estava acontecendo naquele livro. Ele não entendia o que aquele livro queria falar com ele. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo dirigiu Felipe até ele. E quando Felipe chegou até esse eunuco, Felipe começou a explicar para ele sobre a palavra. Sobre o que queria dizer aquela ovelha sendo levada ao matadouro, o que significava aquilo, sabe? E aquele eunuco, ele estava muito curioso na palavra, mas ele não estava entendendo. Então, Deus usa a vida de Felipe e ele explica para ele quem era a ovelha, que a ovelha era Jesus. E aí aquele eunuco, ele começa a entender o propósito da cruz, ele começa a entender o porquê Jesus veio na terra, quem era Jesus, qual que era o verdadeiro propósito pelo qual ele morreu naquela cruz que Deus entregou, o seu filho unigênito. E aí ele começa a entender a importância que ele tem no reino de Deus. Ele começa a perceber que para que ele possa realmente ter Jesus morando com ele, ter Jesus no seu coração, ele tem que se batizar. Ou seja, ele tem que nascer de novo. E aí, quando ele entende o propósito, ele não espera dias, mas simplesmente, no primeiro lugar onde tem uma água ali, Felipe batiza aquele eunuco. E a palavra de Deus fala que quando ele é batizado, depois do batismo, o Espírito Santo, ele arrebata Felipe daquele lugar e ele vai para outro lugar, continua pregando em vários lugares. E aquele eunuco, ele sai transbordando de alegria, porque agora ele não é mais uma criatura, agora ele é filho de Deus. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. A importância do batismo, que lá mesmo em Marcos 16:16 fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, ele vai ser condenado. Então, o que é muito importante cada um de nós entender? A importância do batismo. Tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito de Nicodemos, que fala para Jesus como que vai herdar a vida eterna. E naquela passagem, Jesus fala para ele que não tem como o homem herdar a vida eterna sem nascer de novo. Sem nascer do Espírito, da água e do Espírito. O que Jesus queria dizer para ele? A respeito do batismo, o novo nascimento. O batismo, ele significa que a pessoa, ela morreu para o mundo e nasceu agora para Cristo. Agora, ela é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que acontece a partir do momento que a pessoa confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Quando ela se batiza, ela está declarando que Jesus é o Senhor da sua vida e que a partir daquele momento ela está nascendo de novo para uma nova vida. Uma nova vida com quem? Com Cristo. E a partir daquele momento começa o verdadeiro propósito na vida daquela pessoa. Então é preciso vocês entenderem que uma vida sem propósito é como uma padaria sem pão. Não tem sentido. Uma vida sem propósito é como um açougue sem carne. Não tem sentido. Por que muitas pessoas vivem vazias, vivem deprimidas? Porque ainda não entenderam o seu verdadeiro propósito. A partir do momento que você entende o seu propósito, você vive em função daquele propósito. Tanto é que Paulo, quando ele fala sobre Jesus, a maneira com que ele prega a palavra, ele não se importa sofrer por causa de Cristo. Ele não se importa com isso. Porque ele entende o seu verdadeiro propósito, que é levar a palavra de Deus, que é pregar o evangelho.
essa era a missão de Paulo, ser ministro da palavra de Deus. Qual é o seu propósito? Para que você entenda o seu propósito, primeiramente você tem que aceitar Jesus no teu coração, se você ainda não aceitou, entender o propósito da cruz do Calvário. Primeiro você entende o propósito pelo qual Jesus morreu naquela cruz. Assim como aquele eunuco, ele entende o propósito e ele recebe aquele propósito no seu coração. Então, a partir daquele momento, ele quer ter uma mudança de vida. Ele quer ser diferente. Ele vai para o seu novo nascimento. O novo nascimento da sua vida significa viver para Cristo, viver o propósito de Deus. A partir do momento qual ele se batiza, a vida dele muda totalmente. Assim como a partir do momento que você se batizar, a tua vida vai mudar totalmente. Porque aí você declarou diante de Deus e diante dos homens que você precisa de um Salvador. Que Cristo é o Senhor da sua vida. Que Cristo é o seu Salvador. A partir daquele momento que você está participando do ato do batismo, que é algo simbólico ali, aquela água, mas você está confessando, e no mundo espiritual isso tem uma grande valia na sua vida. Então é importante você que não se batizou tomar essa decisão de se batizar. Ah, tia, mas aqui tá falando, né, que quem crer e for batizado será salvo. Tá, mas se eu não for batizado não vou ser salvo? Tem o exemplo do ladrão da cruz, que ele estava lá do lado de Jesus. Ele não teve tempo de se batizar. E ele pede para Jesus que Jesus tenha misericórdia dele. E Jesus, ali na cruz, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, Jesus continua usando de misericórdia e demonstrando o amor pelo ser humano. Porque o propósito dele era salvar o ser humano. Então, naquele momento, ele continuou vivendo o seu propósito. Ele foi até o final. E ele, naquele momento, fala para aquele ladrão assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aquele ladrão, ele não teve chance de se batizar. Porque se ele tivesse, com certeza, ele iria se batizar. E aquele ladrão, naquele momento, ele não tinha mais a sua vida aqui na terra. Agora, ele iria com Cristo. Ele não tinha entendido o seu propósito aqui na terra ainda, porque ele não teve tempo disso. Mas quando ele conheceu Jesus naquele momento da sua morte, então ele aceitou Jesus no seu coração, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito de errado. Com certeza, se ele tivesse conhecido Jesus antes, ele não teria feito o que ele fez, porque para ele estar morrendo numa cruz, ele tinha feito algumas coisas, né, que eram erradas. E ele se arrependeu naquele momento. Então, ele não teve chance do batismo. Ele foi salvo. Mas você e eu, nós estamos tendo a chance de se batizar. Nós estamos tendo a chance de declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, que essa palavra fique no seu coração, que você busque cada vez mais ficar próximo de Cristo e entender o seu propósito aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. E eu quero, neste momento, fazer uma oração com você. Para que, se você ainda não se batizou, se você ainda não aceitou Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador, o seu coração venha estar aberto para querer receber o Senhor no seu coração. Amém? Que nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar ao Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas se nós estivermos com Cristo, estivermos em Cristo, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então vamos orar, fecha os teus olhos neste momento, põe a mão no coração que eu vou fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero apresentar a vida de cada adolescente que está me assistindo, de cada pessoa que está me assistindo, Senhor. Se ela ainda não tomou a decisão, ó Pai, de aceitar ao Senhor no seu coração como único e suficiente Salvador, que elas possam entender o propósito da cruz do Calvário, aquilo que o Senhor fez lá naquela cruz, que foi entregar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos herdar a salvação, Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa estar mais próximos do Senhor, ó Pai. Que possamos buscar a entender o nosso propósito aqui na terra e fazer a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos guarda
e fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Amém, galerinha. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você entenda o propósito do batismo. Que o batismo é você nascer de novo. Você morre para o mundo e você nasce para Deus. E aí você começa a viver o seu propósito. Uma nova vida em Cristo. E uma coisa eu digo para você. Quem melhor a saber o que você precisa fazer, senão o seu Criador, aquele que te criou, aquele que me criou. É como, imagine você, um produto que foi criado, uma máquina que foi criada. Quem que vai saber usar melhor essa máquina? Aquele que desenvolveu a máquina. Ele sabe cada peça pela qual foi colocada ali naquela máquina. Ele sabe cada propósito de cada botãozinho que está ali, a função de cada um. Aí é feito aquele manual, né, de instrução, que aquelas pessoas quando vão comprar aquela máquina, alguns não têm paciência de ler e eles não vão ler. E aí a durabilidade daquele produto, quando não é lido aquele manual de instrução, dura menos. Por quê? Porque muitas coisas são usadas da maneira errada. E outra coisa, tem alguns produtos que às vezes nós compramos que nós nem usamos todas as funções, porque nós não lemos o manual. Assim é na nossa vida. O nosso manual de instruções é a palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos saber sobre nós mesmos está aqui. Como nós vamos ter uma vida mais longa, uma vida abundante, uma vida em Cristo, como vamos herdar a vida eterna, tudo está escrito aqui. Então, quem melhor a responder tudo isso do que aquele que nos criou, aquele que nos formou, o nosso Deus? Então, que você possa realmente entender o seu propósito, lendo a palavra de Deus e buscando a presença de Deus. Amém? Que é o nosso manual aqui. É esse manual aqui, a palavra de Deus que nos traz vida. É ela que nos muda, que nos molda e nos leva em conformidade a Deus. Que nos faz parecidos com Ele, parecidos com o Pai. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um dia abençoado e fique com essa palavra no seu coração em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo da tia Ana e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.